espero que vocês estejam bem. Eu tô falando já faz um tempo que eu vou me desafiar a fazer vestibulares diferentes por aqui, mas eu gosto tanto dos de sempre. O vestibular da Federal do Rio Grande do Sul é tão fofo. Então vou fazer mais um dele logo logo. Me aguardem que eu vou trazer vestibulares diferentes que vocês estão me pedindo aí. Não desistam de mim, tá, gente? Eu vou conseguir logo logo. Só meu tempo colaborar aqui. Então, esse exercício da Federal do Rio Grande do Sul vai ter várias carguinhas elétricas. Ali a gente bate o olho e já pensa nas cargas elétricas. Um sistema de cargas elétricas com 6 cargas elétricas, porque isso é um hexágono, né? E aí a gente lê, né? Pra ver o que ele vai querer, porque não tem muita dica ali, só batendo o olho não tá muito fácil da gente ver. Então, ele fala que tem 6 cargas elétricas iguais a Qzinho, e elas estão dispostas formando um hexágono regular de aresta rão, conforme mostra a figura abaixo. Aí tem a figura, tanto entre elas quanto entre cada uma delas e o centro tem rão, pelo desenho, e por ele ser regular. Aí ele fala que com base nesse arranjo é para a gente considerar K a constante eletrostática, considerar as seguintes afirmações e aí ver quais estão corretas. A primeira afirmação vai falar sobre o campo elétrico. Então ele fala: o campo elétrico resultante no centro do hexágono tem módulo igual a 6kQ sobre R quadrado. Então, a gente vai ter que lembrar como é que a gente faz o campo elétrico resultante, né? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o campo elétrico é um vetor, e para a gente fazer o campo elétrico de um sistema de cargas, a gente vai ter que pensar para onde que é o vetor campo elétrico de cada uma das cargas, que cada uma das cargas vai gerar lá no centro, que é onde ele quer que a gente analise, para daí a gente somar isso vetorialmente, que não é só somar o valor. A gente vai ter que analisar se tem a mesma direção, ou se não tem, se tem o mesmo sentido, ou se não tem. E aí a gente vai fazer a conta vetorialmente, lembrando como a gente soma vetor. E aí, depois disso, é que a gente vai descobrir o valor desse resultante. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber para onde a gente vai desenhar é lembrar como é que funcionam as linhas de força, as linhas de campo, para cargas pontuais, que é o que a gente tem. Nesse caso, elas são positivas, todas elas. Então, bastava a gente lembrar da carga positiva, que as linhas de força, também chamadas linhas de campo, é a mesma coisa, elas vão estar saindo dessa carga. E aí o que vai mudar para a gente é a posição desse centro em relação a cada uma das cargas. Então, para a carga lá de cima, o centro está para baixo, mas para a carga lá de baixo, o centro está para cima. Então, a gente vai ter que imaginar de cada uma das cargas para daí fazer o desenho do campo de cada uma das cargas e ver quanto vai ser o resultante. E se fosse negativa, elas estariam entrando, né? Mas não é. Então, para facilitar a nossa visualização, vou chamar elas de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito criativo. A 1 é a de cima, daí eu vou no sentido horário, porque, como vocês já perceberam, eu sou uma pessoa muito criativa. E aí a gente vai fazer o desenho de cada uma delas. Então, a carga 1 está lá em cima. Então, a gente vai imaginar que a gente vai ver onde é o campo elétrico e um ponto para baixo dela, porque o centro está para baixo dela. Então, a gente vai ter que olhar um ponto para baixo da nossa carga positiva. A gente percebe que o que está para baixo está indo para baixo. Qualquer ponto para baixo vai ter uma linha indo para baixo. Então, o campo elétrico da carga 1 vai ser nessa direção que eu fiz um pontilhadinho para baixo. A carga 2 já está aqui tortinha. Agora tem um caminhão ligando aqui. Caminhão. Eu acho que o caminhão foi embora. Então, continuando. A gente vai para 2. Agora eu vou fazer um pontilhadinho aqui para ajudar a gente. Eu fiz para o outro lado, mas tudo bem, era para ter um pontilhadinho aqui também. Para 2, também vai estar saindo dela, né? Então, estaria indo nesta direção aqui, mas a gente quer saber bem no centro. Então, a direção e o sentido ali são diagonal para baixo e para a esquerda ao mesmo tempo, né? Apontando para a carga 5. Aí, a carga 3, que é esse pontilhadinho que eu fiz agora. Ó, a carga 3 está aqui embaixo. Então, saindo dela, no centro, vai estar para esquerda e para cima, nessa diagonal que está o pontilhado. Aí, agora apareceu o outro. Acho que eu inverti a ordem na animação. Aí a gente vai para o 4. A carga 4 está lá embaixo. E a gente quer saber um ponto que está para cima dela. Então, saindo da carga 4, vai estar para cima. E aí a gente vai desenhar o campo para cima. E aí a gente já faz uma pausa neste momento, pausa dramática, porque olha para o campo 1 e para o campo 4. Eles têm direção vertical aqui do nosso ponto de vista e sentidos opostos. Um é para cima, o outro é para baixo. Se eles tiverem o mesmo valor, eles vão se cancelar. E a gente sabe que eles têm o mesmo valor porque o campo elétrico a gente calcula como K, Q, a constante, vezes a carga, que está gerando esse campo elétrico, dividido pela distância entre a carga e o ponto onde a gente está analisando, no caso o centro, ao quadrado. Então, pensa comigo, todas as cargas tinham o mesmo valor.
a distância entre todas as cargas e o centro é ρ. Isso significa que o campo elétrico de todas as cargas é Kq, dividido por ρ ao quadrado. Então, o valor de todos é o mesmo. Se eles têm o mesmo valor, um está para cima, o outro está para baixo, mesma direção e sentidos opostos, eles vão se cancelar. Então, o 1 e o 4 já se cancelaram. Já não existe mais resultante entre eles. Na verdade, o resultante entre eles é 0, né? Existe a resultante. Aí, a gente vai para o 5, que era positivo e está para cá. Então, positivo para lá, vai estar saindo dele, vai para cima e para a direita, que vai cancelar exatamente com o do 2. E, por fim, o 6 vai cancelar exatamente com o do 3, porque também vai estar saindo dele. E aí, por fim, todo mundo cancelou aqui, cancelou todo mundo. Nosso resultante é 0. O campo do 1 cancelou com o campo do 4, o do 5 cancelou com o do 2 e o do 3 cancelou com o do 6. Então, não sobrou nenhum para a gente fazer resultante diferente de 0, então o resultante é 0. Portanto, a primeira afirmação está errada, porque ele não falou que era 0, ele falou que era 6kq sobre r². Então, a primeira já está errada, não é a letra A, não é a letra C, nem a letra E. Então, a gente já ficaria em dúvida entre a B e a D. O que nos confirma que a 2 necessariamente está correta. Então, a gente nem precisaria analisar ela, a gente só precisaria analisar a 3, né? Porque não tem nenhuma possibilidade de não ser a 2 correta. Não tem nenhuma que fala, tipo, só a 3 correta. Então, enfim, vocês entenderam a ideia. Então, mas eu vou analisar, porque o nosso objetivo aqui não é chegar na resposta, né? Nosso objetivo aqui é entender a ideia do exercício. Então, na segunda, ele fala que o trabalho necessário para se trazer uma carga Qzinho desde o infinito até o centro do hexágono é igual a K, Qzinho dividido por R. Então, qual que é a ideia desse? Ele está falando sobre o trabalho para trazer uma outra carga ali para o meio. Então, o que a gente vai ter que pensar? Primeiro, ela vem desde o infinito. O que a gente sabe sobre a energia de uma carga que está no infinito? Se ela está no infinito, isso significa que a distância que ela está é muito grande. Se a distância que ela está é muito grande e a gente sabe calcular a energia, como que ela era a fórmula da energia potencial elétrica, lembram? Era a constante vezes as duas cargas, então seria qualquer carga que a gente estiver analisando. E a carga que ele vai trazer, no caso a gente tinha 6 possibilidades de carga para analisar. Mas se eu dividir, enfim, qualquer uma delas que eu escolher, se eu dividir por uma distância infinita, eu estou dividindo por um número muito grande, o meu resultado vai dar muito pequeno. Então, quer dizer, a energia que ela teria lá no infinito seria 0. O potencial dela lá no infinito também seria 0. Então, a gente vai só esquecer o que vai acontecer lá no infinito. Ele só está dizendo que vem de um lugar muito longe. Então, a energia inicial seria 0, diríamos assim. Então, para ela chegar lá no centro, a gente vai ter que ver qual seria a energia ali no centro devido a cada uma das 6 cargas. Porque, lembra, na fórmula da energia a gente tinha 2 cargas, então a gente vai ter que fazer as combinações dos parzinhos dessa carga nova com cada uma das 6, para daí a gente ver a energia que ela teria lá no centro, e o trabalho seria justamente a diferença entre elas. O trabalho vai ser a diferença da energia potencial no infinito comparado com a energia potencial ali no centro. Então, o nosso objetivo na segunda afirmação é calcular a energia potencial ali no centro, para daí a gente poder descobrir o valor do trabalho. Então, eu vou escrever tudo isso que eu falei, né? As alternativas já estão eliminadas aqui, no infinito, então a energia era 0, e no centro vai ser, para facilitar, em vez de a gente calcular a energia potencial de cada uma delas, que ficaria muito grande, a gente pode calcular o potencial no centro e multiplicar pela outra carguinha, porque a gente sabe que a fórmula do potencial era só Kq sobre D, e a da energia é KQQ sobre D, então tem uma carga a mais. Então, se eu pegar o potencial e multiplicar pela outra carga que estava a mais, aí a gente chega na energia. Entenderam a ideia? Se vocês não entenderam, eu vou deixar no final, indicado aqui para vocês assistirem, a hora que acabar de assistir esse vídeo, o vídeo em que eu falo sobre essas 4 formulinhas que são meio confusas, né? Da força, do campo, do potencial e da energia potencial. E aí vocês dão uma revisada, qualquer coisa, depois vocês voltam a assistir esse daqui de novo. Então, o potencial no centro, o potencial não é um vetor, então a gente não precisa se preocupar com para onde ele aponta, nem nada do gênero. A gente simplesmente vai somar o valor do potencial em de cada uma das carguinhas. E como não importa para onde aponta, o sinal importaria. Então, se alguma delas fosse negativa, a gente ia ter que colocar o menos aí na nossa conta. Mas nenhuma delas é negativa, são todas positivas e todas são iguais, né? Então, se todas são iguais e a gente vai somar todas, basicamente a gente vai ter Kq sobre R somado 6 vezes. Então, é 6 vezes Kq sobre R. E isso a gente vai multiplicar com o outro Qzinho.
Então, a energia no centro seria 6kq sobre R. Se a gente subtrai da inicial, que era 0, então vai ser só 6kq sobre R mesmo, que é exatamente o que ele falava na segunda. Então, a gente já tem a nossa resposta, a gente já sabia, né? Mas a gente já tem a nossa confirmação de que a 2 está correta, portanto. E aí falta 3, e que ele quer saber a força resultante sobre uma carga de prova Qzinho colocada no centro do hexágono. E ele fala que essa carga vai ter uma força resultante nula. Nula quer dizer 0, né? Então, vamos imaginar. A gente tem uma certa carga ali no meio. Cada uma das cargas em volta vai fazer uma força. Se essa carga aí no meio for positiva, quer dizer que essa carga vai ser repelida por todas as outras. E a força que age numa carga positiva tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Então, a gente poderia fazer separadamente a força elétrica de cada uma das carguinhas, e daí a gente usaria o campo elétrico de cada uma das carguinhas, multiplicados pela carga nova, né, pela carga de prova, porque a força é o campo vezes a carga, o campo a gente já analisou, e a gente sabe que são vetores, né? Então, se a gente já analisou o campo resultante, a gente pode usar ele para descobrir a força resultante, porque a resultante das forças, a resultante dos campos vai ter uma certa relação, né? Se a gente tem uma carga positiva, a relação entre a força e o campo é de que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga fosse negativa, eles teriam a mesma direção, mas sentidos opostos, que não é o que está acontecendo. Mas também, nosso campo resultante é 0. Se a gente multiplicar qualquer carga por 0, a força resultante vai dar 0. Então, a gente já sabe que a força é 0, a força é nula, que é exatamente o que ele fala na 3. Então, a 3 também está correta, portanto, as afirmações 2 e 3 estão corretas e a nossa resposta é a letra D. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E a gente se vê depois de amanhã. Tchau, tchau!